Alguns aspectos a respeito do hexágono regular. Hexágono é um polígono com 6 lados. E ele sendo um hexágono do tipo regular, significa que esses 6 lados são de mesma medida, são congruentes. Vou colocar assim, então, 6 lados iguais, 6 lados de mesma medida. E ele também tem 6 ângulos internos de mesma medida, ângulos internos congruentes. Vou colocar ângulos internos iguais. Todo polígono regular tem essa característica, em que os seus lados são de mesma medida e os seus ângulos internos também são de mesma medida. Então, aqui na figura eu tenho um hexágono regular, com um lado medindo L, podia ser um lado medindo A, podia ser medindo X, enfim, eu tenho um hexágono com lado L, e aí já posso direto falar sobre o seu perímetro. Se o lado mede L e eu tenho 6 lados neste hexágono, o perímetro deste hexágono é 6L, 6 vezes o L. Área do hexágono regular. Para estabelecer a área do hexágono regular, é interessante que nós o dividamos em 6 triângulos equiláteros através das suas diagonais que passam pelo centro. Então, vou usar essa figura aqui. Vou traçar aqui as diagonais que passam pelo centro deste hexágono. Aqui. Vou aqui diminuir a espessura. E vou colocar na cor vermelha. Aí, eu tenho então uma diagonal deste hexágono, uma diagonal que passa pelo centro. Vou traçar aqui uma outra diagonal que também passa pelo centro, desse vértice aqui até esse oposto aqui abaixo. E também uma terceira diagonal, que também passa pelo centro. Aí eu tenho as 3 diagonais que passam pelo centro. Nota que quando eu faço a marcação dessas 3 diagonais, o hexágono ele fica dividido em 6 triângulos. E esses triângulos são triângulos equiláteros. Aqui eu tenho um lado L, lado L, lado L, lado L e lado L. E aqui eu fiquei com um triângulo equilátero. Vou botar uma cor aqui nesse triângulo. Aqui eu tenho um triângulo equilátero. E observa que a área desse triângulo equilátero, a área do triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Isso é a área de um triângulo equilátero. Como são 6 triângulos equiláteros nessa figura, eu posso estabelecer que a área do hexágono regular é igual a 6 vezes L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Claro que eu posso aqui também efetuar a simplificação desse 6 com 4 aqui, né? Posso simplificar isso por 2. Mas aí, de certa maneira, eu perco esta característica da representação da fórmula como 6 triângulos equiláteros. Se eu deixo nesse formato, sem a simplificação do 6 com 4, eu consigo aqui visualmente perceber 6 triângulos equiláteros. Fica num caráter aí mais representativo ou mais didático. A altura do triângulo, altura do hexágono regular. A altura no hexágono regular é a distância entre dois lados paralelos. Então, eu posso marcar uma altura aqui, ó. Isso aqui é uma... Deixa eu desfazer isso aqui.
Aqui eu tenho uma altura. Lá daquele lado de cima até aqui o lado de baixo. Vou botar aqui de outra cor. Tá aí a altura. Eu também poderia medir a altura entre esse lado aqui, ó, a distância entre esse lado e esse outro que é paralelo. E a altura ficaria por aqui, ó. Aqui eu também tenho uma altura. Ou entre este lado e esse aqui que é paralelo. E aqui eu teria uma outra altura. Bom, visualmente, né, aproveitando a figura, a altura fica melhor caracterizada aqui. Isso aqui representa a altura do hexágono regular. Vou usar aqui essa letra H maiúsculo para a altura do hexágono. E aí observa que a altura do hexágono regular, ela na realidade significa duas alturas de triângulos equiláteros. Aqui, ó, eu tenho uma altura de triângulo equilátero e aqui eu tenho uma outra altura de um outro triângulo equilátero. Tenho dois triângulos equiláteros, um de costa para o outro, vamos dizer assim. Então, se eu pensar nessa situação de que a altura do hexágono regular corresponde ao dobro ou duas vezes a altura de um triângulo equilátero, então vou pôr aqui, ó, Hzinho para essa altura do triângulo equilátero e aqui Hzinho para a altura do triângulo equilátero. Então, sendo a altura do hexágono regular 2Hzinho, a altura do hexágono regular é duas vezes a altura de triângulo equilátero, L raiz quadrada de 3 sobre 2. Cancelamento desse 2 que multiplica com esse 2 que divide. E aí eu fico que a altura do hexágono regular é igual a L raiz quadrada de 3. Então, agora eu já transfiro isso para o retângulo aqui. A altura igual ao lado do hexágono que multiplica raiz quadrada de 3. O apótema do hexágono regular. O apótema, lembra que a distância do centro até o ponto médio de um dos lados. Então, eu posso aproveitar essa figura aqui, ó. Isso aqui, ó, é o apótema deste hexágono irregular. Aqui também, nessa outra figura, deixa eu usar uma outra cor aqui. Eu tenho que o apótema está aqui, ó. Aí está o apótema. Ou poderia falar que o apótema está aqui, ó, do centro até a metade do lado. Ou ainda, aqui, ó, ou aqui, apótema, ou para cá. Então, o apótema aí, ele é, na realidade, a altura do triângulo equilátero. Nota que o apótema está funcionando aqui, ó, como a altura do triângulo equilátero, como um Hzinho. Então, eu posso aqui colocar que o apótema do hexágono regular é igual à altura do triângulo equilátero. Então, o apótema ele é igual ao lado raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, eu vou colocar isso aqui no espaço. O apótema é igual ao lado do hexágono que multiplica a raiz quadrada de 3
sobre 2. Deixa eu melhorar isso aqui. Aí. E aí tu observa que a maioria das conclusões algébricas, a maioria das construções algébricas que eu estabeleço aí, essas fórmulas, a maioria delas são observativas. Eu olho para a figura e eu consigo, a partir desta figura e a partir desta observação, criar, né, construir essas fórmulas. Então fica a dica, para hexágono regular é muito interessante no exercício que tu faça a construção da figura caso o exercício não te proporcione o desenho. Então, se o desenho não vem, é muito interessante para exercício de hexágono regular que tu construas um desenho, construa um triângulo, aliás, construa um hexágono regular para enxergar melhor aí as relações entre as suas medidas. Medida do raio da circunferência ou do círculo inscrito e circunscrito ao hexágono regular. Então, aqui nessa primeira figura, eu tenho o hexágono por fora, né? Então, o hexágono está circunscrito. E o círculo que está por dentro do hexágono ele está inscrito. Círculo inscrito no hexágono. Aqui eu tenho o contrário. O hexágono está por dentro. Então, agora o hexágono ele está inscrito no círculo. E o círculo que está por fora ele está circunscrito. Ok. Eu preciso fazer aqui a análise desse círculo, quando ele estiver por dentro e quando ele estiver por fora. O círculo, quando estiver por dentro, observa que eu posso aqui traçar as diagonais que passam pelo centro. Na maioria dos exercícios de hexágono, quase que em todos, a resolução ela passa pela construção dessas diagonais, pela descrição ou pela construção das diagonais que passam pelo centro. Então, eu vou fazer justamente isso nesta figura aqui. Ó. Vou colocar as diagonais que passam pelo centro. Eu vou aqui diminuir a espessura e vou colocar numa outra cor verde. Ok. E agora eu posso construir as outras duas diagonais, seguindo esse padrão. As diagonais que passam pelo centro. Aqui também tem uma diagonal. Só que essa diagonal não passa pelo centro. Eu vou construir as diagonais que passam pelo centro, que estão numa quantidade de 3. Sempre a quantidade de diagonais que passam pelo centro de um polígono regular é igual a metade do número de lados. O hexágono que tem 6 lados, ele apresenta 3 diagonais passando pelo centro. Se o polígono fosse um octógono regular, que tem 8 lados, o número de diagonais que passam pelo centro é igual a 4, sempre a metade do número de lados. Por exemplo, o quadrado também é assim. O quadrado tem 4 lados e 2 diagonais passam pelo centro, que inclusive são, as 2 diagonais são todas. E agora aqui, então, vou fazer a terceira diagonal que passa pelo centro. Lembra que quando eu faço construo essas diagonais, eu fico diante de 6 triângulos equiláteros, sempre. E aí eu quero o raio deste círculo. Então, o que é interessante para mim? Marcar o raio do centro até a borda, onde eu tenha um ponto de contato, onde eu tenha ponto de tangência, né? Então, isso é uma dica sempre que eu dou a respeito do desenho do raio na figura. Desenha sempre o raio do centro até a borda, em direção a um ponto onde eu tenha contato, onde eu tenha toque, onde eu tenha tangência. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Vou colocar agora com uma outra cor ainda. Vou fazer o raio.
eu posso aqui fazer o raio para cá, ó, ou para cá, ou até aqui um pedaço da diagonal. Mas para onde é interessante mostrar o raio? Onde tem toque, ó, aqui, ou lá em cima. Então, o raio é interessante que eu utilize para um aproveitamento melhor da questão para esse sentido. Eu vou fazer o raio aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui numa outra cor. Olha só. Então, aqui eu tenho o raio. E aí, observa que se eu faço esse tipo de representação, se eu coloco o raio nesta posição, fica mais claro para mim que o raio se trata da altura do triângulo equilátero aqui, ó. E a altura do triângulo equilátero é lado raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, eu já tenho o valor do raio aí, em relação ao lado. Então, o raio é igual a lado raiz quadrada de 3 sobre 2, que é a altura do triângulo equilátero. Professor, por que tu usou lado maiúsculo agora? Bom, quando eu tenho inscrição de círculos em quadrados, em triângulos equiláteros, em hexágonos, eu gosto de organizar a figura por fora, vamos dizer que ela seja maior, eu uso as letras maiúsculas. Enquanto que a figura por dentro, supostamente a figura menor, eu uso as letras minúsculas. Por isso que eu usei R minúsculo para raio, porque o círculo está por dentro, e L maiúsculo, porque é o lado do hexágono que está por fora. Então, isso ajuda a organizar para não confundir com um lado menor e lado maior nas fórmulas. Então, é uma maneira de certa maneira, separar e desfazer essa confusão. Bom, na outra figura eu também preciso o raio. É interessante que eu marque as diagonais também. Se eu marcar as diagonais aqui, que passam pelo centro, eu fico com mais visão geométrica do raio. Vou usar aqui as mesmas cores da figura anterior, vou usar esse verde para as diagonais. E aí falta a terceira. Ó, mais uma vez, as diagonais dividiram o hexágono em 6 triângulos equiláteros. Ok. E o raio, senhor? O que eu quero aí é o raio. Tudo bem. Nota que agora é interessante que eu distribua o raio. Deixa eu mudar aqui a cor. Só para mudar a cor aqui da tinta. Vou botar aqui na mesma cor da figura anterior. Ok. Então, aqui o raio, ó, isso aqui é raio. Isso aqui também é raio. Para cá também é raio. Nota que agora o raio, ó, não é interessante que eu faça pelo triângulo. O raio é interessante que eu use o próprio lado do triângulo, porque o próprio lado do triângulo, observa que vai coincidir com o raio. Então, o raio é o próprio lado do triângulo e, por consequência, é o próprio lado do hexágono. Então, é isso que eu tenho para o hexágono. Então, o raio se posiciona aqui. E aí eu vou usar, olha só, um R maiúsculo. Por quê? Porque o círculo está por fora, supostamente uma figura maior, raio maiúsculo. E aí a fórmula vai ficar que o raio do hexágono, o raio do círculo, é igual ao lado do hexágono. Agora L minúsculo, porque o hexágono está por dentro, supostamente uma figura menor. Então, letras minúsculas. Ok? E aí, mais uma vez, eu reforço a ideia de que essas relações, elas são todas observativas. Então, eu não preciso fazer a memorização dessas fórmulas
Haja vista que eu posso observar isso dentro da figura. Lembrando que quando tu constrói as 3 diagonais que passam pelo centro no hexágono, esse procedimento te ajuda bastante a encontrar essas relações e para ajudar a não esquecer ou não depender da memorização dessas relações. Um hexágono regular está inscrito em um círculo com área igual a 16 π metros quadrados. Pergunta sobre a área do hexágono. Bom, se ele está perguntando sobre a área do hexágono, eu já começo que a área do hexágono são 6 triângulos equiláteros. 6 vezes L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Então, eu preciso do lado do hexágono aqui, ó. Só preciso dessa informação, o lado do hexágono, para eu poder calcular a área desta figura. Diz que o hexágono está inscrito num círculo e a área do círculo é igual a 16 π metros quadrados. Vou colocar aqui do lado, ó, a área do círculo. Vou pôr assim para não confundir. A área do círculo é igual a 16 π metros quadrados. Vou colocar só aqui, ó, 16 π. 16 π metros quadrados. E agora, para eu entender melhor as relações que existem entre raio, lado, área, eu vou construir a figura. Vou colocar o hexágono inscrito num círculo. Então, vou desenhar primeiro o hexágono. Mais ou menos regular, né? Vou colocar aqui o hexágono. E por fora dele, vou colocar então o círculo. Agora eu coloco o círculo e vou ajeitando aqui, ó. Ó, quase que foi perfeito. Ó, ficou bom. Já consegui, só vou dar um pouquinho mais de ganho aqui. Acho que ficou melhor. Então tá aí. Vou mudar de cor desse círculo para dar um melhor entendimento. Tá aí, ó. Eu tenho então o hexágono inscrito no círculo. Eu preciso do lado deste hexágono. E a área do círculo é 16 π. Bom, se a área do círculo é 16 π, eu posso calcular este raio, porque eu sei que a área do círculo é π vezes raio ao quadrado. Olha que eu estou usando o raio maiúsculo para o círculo, ó, porque o círculo está por fora. Ó. Então, é interessante que eu faça isso, né? Eu tenho um certo ganho de raciocínio, um ganho de organização nesse sentido. A figura está por fora, letra maiúscula. Então, eu tenho aí πr ao quadrado igual a 16 vezes o π. Esse π pode passar dividindo, eu posso cancelar aqui como queira. Eu vou fazer assim, eu vou deixar r ao quadrado igual 16 π, fazer bem devagar, dividido pelo π, é como se o π passasse dividindo na falsa passagem. Cancelamento de π com π, raio ao quadrado é igual a 16. Aí tem que pensar qual é o número que é elevado ao quadrado a 16, né? Isso é a raiz quadrada do 16, é a raiz positiva do 16, e o raio é igual a 4. Então, eu descobri que o raio é igual a 4. Agora, tem que pensar o que este raio igual a 4 tem a ver com este lado aqui. Como é que eu faço isso? Faço as diagonais que passam pelo centro. Sempre isso te dá uma boa de uma ajuda. Vou traçar aqui, ó, diagonal que passa pelo centro, vou mudar a cor. E vou mudar um pouquinho a espessura. Aí. Diagonal que passa pelo centro. Vou colocar a outra diagonal que também passa pelo centro, a segunda. E tem ainda mais uma terceira diagonal que também passa pelo centro. São sempre 3 diagonais. Ok.
E aí, quando eu faço essa marcação das diagonais, percebo a formação de 6 triângulos equiláteros e percebo também que o raio, aqui, ó, o raio do círculo, ele também coincide, olha só, com o lado desse triângulo equilátero. E se esse triângulo é equilátero, significa que esse lado aqui é igual àquele lá e esse também, são 3 lados iguais. Então, significa que o raio ele está igual ao lado. Vou botar ele minúsculo que o hexágono está por dentro. Então, o raio e o lado coincidem, já que o hexágono está por dentro. Então, se o raio deu 4, isso me conclui que o lado do hexágono também é 4. E agora eu venho para cá. A área é igual a 6 vezes L ao quadrado, 4 ao quadrado, raiz quadrada de 3, divide por 4. A área é igual a 6 vezes 4 ao quadrado, 16, raiz de 3 sobre 4. Posso aqui fazer a divisão, né? 16 por 4, que dá 4. E aí eu fico com, bem devagar, 6 vezes 4, raiz quadrada de 3. A área é igual a 6 vezes 4, 24. Raiz quadrada de 3. Unidade em metros, metros quadrados. A alternativa E. O hexágono regular de perímetro 30 metros possui altura igual a... Bom, então, o perímetro do hexágono, é igual a 30 metros. Como esse hexágono ele é regular, ele tem 6 lados iguais. Então, cada lado deste hexágono resulta de 30, que é o perímetro, divididos por 6. E aí, o lado desse hexágono é igual a 5. 5 metros. Então, nota que eu já tenho uma informação importante desse hexágono, que é a medida do seu lado. E aí ele pergunta a altura do hexágono. Bom, eu já sei que a altura do hexágono é igual ao lado vezes raiz de 3. Eu já conheço essa fórmula. Eu já sei que a altura desse hexágono é 5 raiz quadrada de 3. Isso é a alternativa D. Mas se eu não conhecesse essa fórmula lá do raiz de 3, bom, é necessário decorar? É necessário memorizar essa fórmula? Não. Desde que tu faça a manipulação geométrica do hexágono, ou seja, que tu analise o hexágono construído em desenho, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou aqui criar um hexágono para fazer a análise da sua altura. Então, aqui eu tenho um hexágono supostamente regular. Eu vou diminuir a espessura dessa linha. Aí. Aí, aqui. Vou colocar numa cor azul. E vou dividir esse hexágono em 6 triângulos equiláteros usando as diagonais que passam pelo centro. As diagonais que passam pelo centro no hexágono são sempre muito interessantes numa elucidação geométrica. Vou fazer aqui, ó, uma diagonal passando pelo centro. Vou mudar a cor aqui. Aqui eu tenho uma outra diagonal que passa pelo centro. E aqui, de novo, a terceira diagonal que passa pelo centro. Quando eu faço a colocação dessas diagonais, eu percebo a formação de 6 triângulos equiláteros. Ok, por isso que a área do hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mas a pergunta não é sobre isso, a pergunta é sobre a altura do hexágono. Bom, onde está a altura do hexágono? Vou traçar agora a altura do hexágono aqui, por exemplo,
que é a distância entre dois lados paralelos. Eu vou aqui colocar de uma outra cor, eu vou colocar de vermelho, e agora eu vou dar mais engrossado na linha, porque a linha é mais importante para nós aqui, é o que nós estamos querendo. Então, está aí a altura. Então, é essa medida que eu quero. Eu quero isto. Eu quero a altura do hexágono. Observa que essa altura do hexágono, na realidade, equivale a duas alturas de triângulo equilátero. E cada altura de triângulo equilátero é L raiz quadrada de 3 sobre 2. Isso é a altura do triângulo equilátero. Como são duas vezes, são duas partes, dois pedaços iguais, 2 vezes L raiz de 3 sobre 2. Faço o cancelamento desse 2 que multiplica com esse 2 que divide. E aí eu tenho que a altura do hexágono regular é lado raiz quadrada de 3. Está aqui a fórmula que eu já sabia. Mas se eu não soubesse, poderia ter feito esse raciocínio e teria essa conclusão de que a altura é lado raiz de 3. O lado nós já obtivemos pelo perímetro, que é 5. 5 raiz de 3. Confirma aí a alternativa D.